Você já teve aquela sensação de que está diante de algo grande, mas não consegue explicar o porquê? Como se houvesse um chamado interior, silencioso, insistente, pedindo que você mudasse de rota. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, e esse vídeo não chegou até você por acaso. Existe um segredo escondido nas primeiras páginas da Bíblia, especialmente no livro de Gênesis, que vai muito além das histórias que a maioria conhece. Não estamos falando de teoria, estamos falando de prática espiritual, de princípios atemporais que transformaram homens comuns em referências de fé, propósito e abundância. O que pouca gente percebe é que esses personagens não foram abençoados apenas por serem escolhidos, mas porque cultivaram hábitos, decisões e atitudes que até hoje ativam algo profundo no nosso interior. Abraão, por exemplo, não se tornou o patriarca de um povo do nada. Ele ouviu uma voz que dizia: sai da tua terra, da tua zona de conforto, e vá para o lugar que eu te mostrarei. Só que esse lugar nem tinha nome. Ele não recebeu mapa, nem prazo, nem garantia, e mesmo assim foi. Ele não apenas trocou de endereço, ele rompeu com um estilo de vida que o limitava. Sabe aquela vontade de mudar tudo, mas que esbarra no medo do desconhecido? É aí que a maioria para. Mas os que prosperam de verdade, como Abraão, são os que se movem antes da certeza. Eles agem antes do reconhecimento, acreditam antes do resultado e dizem sim àquilo que nem entendem ainda, mas sentem que é de Deus. Esse tipo de coragem não vem da razão, vem de uma convicção interior que não negocia com a dúvida. Abraão não era empresário, nem estrategista, nem rei, era um homem de fé. E foi exatamente essa fé prática que ativou uma promessa gigantesca sobre sua vida. E talvez o que você precisa agora não seja mais uma confirmação, e sim um passo. Porque a bênção não vem quando tudo está pronto. Ela se manifesta quando a sua atitude mostra que você está preparado. Muita gente espera uma força sobrenatural para começar, mas a força aparece quando você começa. A fé que move montanhas não é a que espera sinais, é a que cria caminhos. E acredite, esse é o primeiro hábito oculto: andar por convicção e não por vista. Obedecer àquela voz interna, mesmo sem ter todas as respostas. Já pensou quantas vezes você adiou uma decisão porque queria ver tudo resolvido antes? Mas e se o céu estiver esperando o seu movimento para liberar aquilo que você tanto pede? Abraão deu o passo, e só depois a promessa foi revelada. Isso se repete em muitas histórias de Gênesis. Pessoas que foram ousadas o bastante para obedecer, mesmo quando o cenário parecia improvável. Agora imagina uma outra situação. Uma terra seca, sem esperança, sem colheita, onde todo mundo só fala de crise. Esse era o cenário de Isaac. Ele poderia ter feito o que qualquer um faria, fugir, mas não, ele plantou. No meio da seca, no meio da escassez, ele teve a ousadia de agir na contramão do medo e colheu 100 vezes mais. Não porque a terra era boa, mas porque sua atitude ativou uma bênção. A maioria das pessoas vive de fora para dentro. Se o tempo está bom, elas agem. Se está difícil, elas paralisam. Mas os que prosperam mesmo vivem de dentro para fora. Eles não esperam o clima mudar. Eles mudam o clima com a fé, com a ação, com a persistência. Eles entendem que o universo responde à ousadia de quem planta quando ninguém mais acredita. E se você quer ver algo florescer na sua vida nos próximos meses, talvez precise fazer exatamente isso. Plantar mesmo na seca. Tomar decisões sem garantias e confiar que o invisível vai responder. Talvez sua vida esteja travada porque você só age quando tudo parece favorável. Mas os maiores resultados vêm quando você é capaz de agir mesmo em tempos contrários. Isaac não foi próspero porque teve sorte. Ele foi próspero porque decidiu agir quando o medo mandava parar. E é esse o segundo hábito oculto que precisa ser despertado em você. Coragem para semear quando tudo diz que não vai dar certo.
E aí a gente chega num ponto que quase ninguém fala. A maior chave da sua virada pode estar escondida em algo que hoje você despreza. Em algo que você faz com facilidade, mas que nunca levou a sério. Foi assim com José. Ele estava esquecido, injustiçado, trancado em uma prisão, mas dentro dele existia um dom, um talento que parecia pequeno demais para ser notado, mas que foi exatamente o que o tirou da cela e o colocou no palácio. Ele interpretava sonhos, e mesmo no anonimato, ele servia com excelência. Sabe por quê? Porque ele sabia quem era. Ele não precisava de holofotes para agir como alguém que carregava algo especial. E isso ensina um terceiro hábito poderoso: valorizar o que Deus colocou dentro de você, mesmo quando ninguém está vendo. Porque o mundo pode até não enxergar agora, mas o céu está prestando atenção. E quando chegar o momento, vai parecer que tudo aconteceu de repente, mas na verdade foi a preparação silenciosa que construiu o caminho. Você já parou para pensar no que faz com prazer e naturalidade, enquanto outros acham difícil? Já percebeu que talvez seu dom esteja aí, bem diante dos seus olhos, mas você nunca o tratou com a importância que merece? Chegou a hora de mudar isso. Não espere que o mundo valorize antes de você mesmo valorizar. Comece agora a refinar, a praticar, a entregar o seu melhor. Porque esse dom, essa habilidade silenciosa, pode ser o código da sua transformação. E se você ainda está se perguntando se vale a pena começar mesmo, sem saber onde vai dar, lembra de uma coisa: nenhuma árvore cresce no dia seguinte ao plantio. Mas quem não planta, nunca colhe. Comece com o que tem, onde está. Não enterre mais os talentos que te foram dados. Porque enquanto você hesita, alguém lá em cima está esperando você dizer: eu estou começando. Tem um momento na vida em que a gente precisa decidir se vai continuar alimentando o medo ou se vai escolher alimentar a fé. E geralmente, esse momento chega quando tudo ao nosso redor parece nos empurrar para trás. Talvez você esteja atravessando exatamente isso, se sentindo cansado, sem perspectiva, com aquela sensação de que está dando murro em ponta de faca. Mas o que se revela no livro de Gênesis é um caminho muito diferente daquele que o senso comum prega. Não é o mundo que define seu destino. É a forma como você responde ao mundo que molda o rumo da sua história. Lembra de José? O cara estava lá, injustiçado, abandonado pelos próprios irmãos, acusado injustamente, preso por fazer a coisa certa. E o que ele fez? Reclamou, se revoltou, se escondeu no vitimismo? Nada disso. Ele continuou servindo, continuou organizando, continuou cuidando do que não era dele, com o mesmo zelo que teria se fosse. Isso não é passividade, isso é grandeza. Isso é sabedoria de quem entende que a dor pode ser o ensaio para a glória, que o cativeiro é só uma estação, não o destino final. E aqui vai um segredo forte. Enquanto a maioria amaldiçoa as quedas, os grandes usam a dor como laboratório. José não pulou etapas. Ele passou por todas, uma por uma, e em cada uma delas ele manteve sua identidade firme. Isso é o que separa os que apenas sobrevivem dos que se tornam referências. Porque o céu não se move por aparência, se move por postura. E quem decide manter excelência, mesmo quando ninguém está olhando, acaba sendo preparado para posições que ninguém mais conseguiria sustentar. Agora me diz, o que você tem feito com a sua dor? Está deixando ela te definir ou está usando ela como trampolim? Está se escondendo ou está crescendo silenciosamente? Porque a resposta que você tanto espera pode estar justamente nesse detalhe. Como você se comporta quando ninguém te aplaude? José agia como um líder, mesmo sem coroa. Isso é identidade. E identidade atrai destino. Outra coisa poderosa que quase ninguém comenta é o quanto servir com o coração pode ativar bênçãos que você nem imagina. Tem gente que só entrega o melhor quando sabe que vai receber algo em troca. Mas os grandes fazem o melhor mesmo quando o mérito não é deles.
como o servo que Abraão enviou para encontrar a esposa de Isaque. A missão era para o filho do patrão, mas ele serviu como se fosse para ele. Ele preparou tudo com zelo, orou por direção, foi guiado pelo Espírito. E no fim, foi exatamente essa dedicação que fez dele parte da história. Você entende o peso disso? Ele não estava buscando glória, estava buscando cumprir o propósito. E por causa disso, foi abençoado com um nome gravado na eternidade. Porque quando você serve o propósito do outro com amor, você atrai sobre si a graça daquele propósito. Isso é raro, mas é poderoso demais. E talvez seja o que falta em muitos corações hoje. Entender que o palco não define quem você é. Sua entrega, sim. Agora pense comigo. Como você tem servido? Tem feito o que precisa com pressa, preguiça ou má vontade? Ou tem tratado cada detalhe como semente de algo maior? Porque o céu repara nos bastidores. E quando reconhece fidelidade no escondido, promove no tempo certo. Mas nem sempre esse tempo certo vem no mesmo lugar onde você começou. Às vezes, o ambiente em que você prosperou deixa de ser fértil. A terra que antes te alimentava começa a te esgotar, e é aí que entra uma das decisões mais difíceis: saber a hora de romper. Jacó viveu isso. Ele já tinha crescido, já tinha construído sua parte, mas percebeu que estava cercado por manipulação, desvalorização, limites. Labão não era mais o mesmo, e mesmo assim, ele continuava ali, até que Deus o chama de volta. Volta para a terra dos teus pais, e eu serei contigo. Jacó não hesitou. Ele pegou tudo o que construiu e partiu, sem explicações, sem pedir permissão. Porque ele entendeu que tem hora que permanecer vira prisão, e que fidelidade também é saber sair quando o ciclo fecha. Isso é maturidade espiritual. Romper não é ingratidão, é obediência. É dizer sim ao que te expande, mesmo quando dá medo. E se hoje você sente esse aperto no peito, essa inquietação que não passa, pode ser exatamente isso. Deus te chamando para um novo tempo. E você só vai viver esse novo se tiver coragem de deixar o velho para trás. E antes de encerrar esse bloco, quero te perguntar: você tem tolerado ambientes que não te reconhecem, relações que te sugam, rotinas que te adoecem? Então talvez seja a hora de fazer como Jacó. Levantar e partir, não por raiva, mas por direção. Porque existem bênçãos que só se manifestam quando você rompe. Se esse conteúdo está tocando algo aí dentro, respira fundo e presta atenção. Tudo começa com uma decisão. E agora, com você aqui, eu quero te fazer um convite especial. Se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, se está acendendo uma chama nova no seu coração, aproveita e se inscreve no canal. Mas faz isso com consciência. Porque aqui a gente não está construindo números, está construindo jornadas. E se puder, deixa um comentário sincero. O que mais te marcou até agora? Qual parte mexeu contigo de verdade? Essa troca é preciosa. É ela que sustenta tudo isso aqui. Agora, se você estiver pronto, no próximo bloco a gente vai aprofundar ainda mais nessa jornada. E eu vou te mostrar o que fazer com seus dons, como liderar mesmo no silêncio, e por que recusar o que parece bênção pode ser o maior sim da sua vida. Tem algo que poucas pessoas entendem. Antes do favor chegar, vem o silêncio. E é justamente nesse espaço silencioso que o céu observa como você reage. Se você resiste ou amadurece. Se se esconde ou continua se movendo. José sabia disso melhor do que ninguém. Mesmo após ter servido com excelência, mesmo depois de ter interpretado sonhos com maestria e ajudado pessoas influentes na prisão, ele foi esquecido. O copeiro saiu da cadeia e não lembrou do nome dele. Não falou com Faraó, não levou a recomendação. E mesmo assim, José não se desfez por dentro. Ele continuou sendo quem era. Continuou se comportando como alguém pronto, mesmo quando ninguém mais parecia enxergar seu valor. Isso é uma das posturas mais poderosas que alguém pode assumir. Manter a essência mesmo na ausência de reconhecimento. Sabe por quê?
porque o favor de Deus não se antecipa à maturidade. Ele espera você estar preparado. Porque quando ele chegar, vai te tirar do anônimo para o centro, e você precisa ter estrutura para segurar tudo isso. Muita gente quebra porque é promovida antes da hora. Querem o palco antes do preparo. Mas o que sustenta um destino grande não é talento, é identidade firme. E identidade firme se forja na prisão, no esquecimento, na entrega silenciosa. Quando ninguém te aplaude, mas mesmo assim você continua dando o seu melhor. Quando parece que nada está mudando, mas por dentro você está sendo lapidado. E é exatamente isso que transforma você em alguém que o céu pode confiar com grandes responsabilidades. Você consegue imaginar o impacto disso na sua própria vida? Já pensou quantas vezes você ficou tentado a desistir só porque não via resultados imediatos? Mas e se eu te disser que o que vai te levar até lá não é velocidade, é constância? É essa força de continuar mesmo quando tudo parece parado. Porque quando o céu decide te exaltar, ele não avisa, ele só age. Faraó teve um sonho que ninguém soube interpretar. E, de repente, o nome esquecido de José foi lembrado. E tudo aconteceu rápido, sem anúncio, sem chance de voltar atrás. E, por falar em decisões, tem uma lição rara e linda na vida de Abraão. Depois de vencer uma batalha difícil, ele recebe uma proposta tentadora. Um rei oferece bens, ouro, riquezas, tudo o que aparentemente seria uma recompensa justa. Mas Abraão recusa. Ele diz que não vai aceitar nada, para que ninguém possa dizer que foi aquele homem que o enriqueceu. Você entende a força dessa escolha? Ele preferiu confiar no processo divino do que pegar um atalho confortável. Isso é discernimento. Isso é inteligência espiritual. Tem muita gente aceitando propostas que parecem bênçãos, mas que por dentro geram culpa, pressão, desvios de rota. Às vezes o que brilha não é ouro, é distração. E se você não souber recusar na hora certa, pode pagar um preço muito alto depois. Abraão sabia que a verdadeira abundância viria das mãos de Deus, não da mão dos homens. Ele não queria riqueza com rótulo alheio, queria paz. E por isso foi honrado com muito mais do que aquilo que havia recusado. Isso nos leva a um ponto crucial. A sua prosperidade verdadeira não depende de quantas oportunidades você aceita, mas de quantas você tem coragem de recusar. Porque a paz que acompanha uma decisão é o selo que o céu deixa quando você está no caminho certo. E se hoje você está diante de algo que parece vantajoso, mas te tira o sono, te deixa desconfortável, te faz negociar com seus valores, talvez a melhor resposta não seja sim, talvez seja um não que abre espaço para um sim que vem do alto. E é claro que prosperar também tem a ver com multiplicar o que se tem, mas não se trata de quanto você tem, e sim do que você faz com o que tem. Jacó era um simples cuidador de rebanhos em meio a um cenário que parecia injusto. Labão vivia tentando enganá-lo, mudar acordos, controlar as coisas. E mesmo assim, Jacó não se revoltou. Ele estudou, observou padrões, usou estratégia e, com paciência, sem fazer barulho, construiu uma riqueza maior do que a de seu próprio patrão. Isso é o que a maioria não quer ouvir. Prosperar exige visão, constância e paciência. Não é sobre ganhar muito de uma vez. É sobre saber usar bem o pouco que você tem agora. Jacó olhou os rebanhos, percebeu ciclos, analisou detalhes e, sem precisar trapacear, foi se tornando forte, estável, respeitado. Porque a bênção verdadeira não vem com pressa, vem com consistência. E quem está disposto a trabalhar no silêncio, normalmente colhe de forma extraordinária. E talvez esse seja o seu momento. De plantar agora para colher daqui a um tempo. De dizer não ao que rouba sua paz. De continuar servindo mesmo sem plateia. De organizar sua rotina, sua mente, suas finanças, sua fé. Porque riqueza, de verdade, começa por dentro. E quando o seu interior está alinhado, o exterior começa a se ajustar.
O céu te honra na mesma proporção que você honra os princípios que ele colocou diante de você. E antes da gente seguir para o próximo bloco, eu quero te pedir uma coisa. Mas de verdade, do fundo do coração, se esse conteúdo está abrindo seus olhos, se alguma palavra aqui te tocou de forma especial, se você sentiu que isso foi mais do que um vídeo, foi uma conversa de alma para alma, então considera se inscrever no canal, mas só se fizer sentido para você. Isso aqui é uma caminhada, e caminhar junto é uma escolha. Se você sentiu algo especial, comenta aqui embaixo o que ficou mais marcado no seu coração. Conta a sua história. Compartilha a parte que mais falou com você. Talvez outra pessoa leia seu comentário e encontre coragem para recomeçar. Talvez você seja a resposta que alguém está esperando hoje. A essa altura da conversa, talvez algo aí dentro já tenha começado a se mover. Não só pela emoção das histórias, mas porque você começou a enxergar que cada atitude descrita em Gênesis é, na verdade, um chamado para a sua própria vida. E agora, para concluir, a gente entra num ponto que muitas vezes passa despercebido: o poder de multiplicar com estratégia e paciência. Jacó, naquele ambiente difícil com Labão, podia ter reclamado, se vitimizado, entrado em conflito. Mas ele escolheu o caminho mais silencioso e poderoso, a inteligência aplicada. Ele observava os ciclos dos animais, analisava o comportamento do rebanho, entendia como cada detalhe funcionava. E foi justamente essa atenção aos pequenos movimentos que o levou a construir algo extraordinário. E tudo isso sem alarde, sem se exibir, sem tentar provar nada para ninguém. Você percebe o quanto isso é atual? Em um mundo onde todos querem mostrar o que têm, os que realmente constroem algo sólido fazem isso em silêncio. Enquanto muitos gastam energia tentando parecer prósperos, os verdadeiros prósperos estão plantando, observando, refinando, planejando. A grande virada de Jacó veio porque ele entendeu que o tempo não é inimigo. O tempo é parceiro de quem sabe o que está fazendo. Não é sobre sorte, é sobre sabedoria. E talvez você ainda acredite que precisa ter muito para começar. Mas o que Gênesis nos mostra é que o pouco, quando bem administrado, se torna muito. O invisível, quando respeitado, se torna visível. E os hábitos que ninguém vê são justamente os que sustentam as colheitas que todos vão ver. O que Jacó fez não foi só cuidar de rebanhos, ele cuidou do que era dos outros com uma visão que poucos teriam. E por isso acabou herdando muito mais do que imaginava. E é aqui que eu quero te fazer uma provocação final. O que você tem nas mãos hoje, que parece pequeno, mas que pode ser a chave de algo grandioso daqui a alguns meses? O que você tem feito em silêncio, com paciência, mas ainda sem reconhecer o valor disso? Porque tudo o que foi dito até aqui, desde a fé de Abraão, passando pela ousadia de Isaque, até a sabedoria silenciosa de Jacó, aponta para uma única coisa. Você não precisa de aprovação externa para florescer. Você precisa de coragem interna para persistir. A Bíblia não é um livro antigo e ultrapassado. É um mapa espiritual de atitudes que atravessam o tempo. O que funcionou para eles continua funcionando. E se você aplicar, mesmo que discretamente, esses princípios, sua realidade vai começar a responder. Mas lembre-se, os céus não se movem por intenção, eles se movem por atitude. Deus não abençoa quem espera o momento ideal. Ele abençoa quem cria o momento com fé, com ação, com postura. Por isso, seja como Abraão, que deu o passo sem saber o destino, como Isaque, que plantou em tempos difíceis, como José, que cultivou seu dom mesmo sem plateia, como Eliezer, que serviu com dedicação mesmo quando não era o centro da história, como Jacó, que multiplicou com sabedoria em meio ao engano. Todos eles nos mostram o que realmente ativa a prosperidade: postura. A bênção já está disponível. O que falta muitas vezes é coragem para se posicionar. E agora que a gente caminhou até aqui, quero te pedir mais uma coisa, mas de forma muito especial. Se esse conteúdo tocou seu coração, não guarda só para você.
Se inscreve no canal, mas faz isso como quem está selando um novo ciclo. E depois, compartilha aqui nos comentários a parte que mais te tocou. Se alguma dessas histórias pareceu falar diretamente contigo, se algum hábito oculto acendeu uma luz na sua consciência, conta pra mim. De verdade, compartilha. E mais, se você tiver uma história de fé, de mudança, de superação ou até mesmo de dúvida, escreve aqui também. Esse espaço é pra gente caminhar junto, porque quando a gente compartilha, a gente inspira. Quando a gente fala, a gente cura. E pode acreditar, o seu testemunho pode ser o combustível da virada na vida de alguém que está lendo agora. Finalizo te dizendo o seguinte: não subestime o que você já carrega. Não espere a permissão do mundo para se mover. A permissão já foi dada. A resposta já ecoou. Agora só falta o seu passo. E quando você der esse passo, mesmo que ainda tremendo, o céu inteiro vai caminhar com você. Vai, mesmo sem entender tudo. Planta, mesmo se o chão parecer seco. Valorize o que Deus já colocou em você. Sirva com alegria. Recuse o que te tira a paz. Multiplique com sabedoria e viva como quem já entendeu. Prosperidade é consequência de quem vive alinhado com o que o céu espera da terra. Agora sim, missão cumprida. Que esse vídeo seja um divisor de águas na sua vida. Que essas palavras fiquem guardadas não só na mente, mas no coração. E que nos próximos meses você volte aqui para me contar. Minha vida começou a mudar quando eu decidi viver tudo isso de verdade. Eu vou estar aqui, esperando para celebrar contigo.